E agora nós chegamos, queridos, ao coração da segunda tábua da lei, o coração da tábua que nos ensina nas nossas relações interpessoais. E quando nós pensamos no sexto, no sétimo e no oitavo mandamento, nós percebemos, queridos, que mesmo o mandamento sendo escrito de uma maneira negativa, não matarás, não adulterarás, não furtarás, nós vemos a preocupação do Senhor em proteger a vida, o casamento e a família e a propriedade. Nós percebemos que quando Deus nos ensina a amar ao nosso próximo, amar ao próximo é entender que a vida dele é tão preciosa quanto a minha. Amar ao próximo é entender que o casamento dele precisa ser santo e eu não posso macular o casamento dele e nem o meu, porque isso destrói famílias. E é interessante porque quando Deus vai usar uma analogia do relacionamento de Jesus e da igreja, qual que é uma das figuras que é usada? Nós somos o que de Jesus? A noiva. Então, se o próprio Senhor usa a figura do casamento para falar do nosso relacionamento com Jesus, casamento é coisa santa, ainda que não seja um sacramento, como os católicos entendem. É algo criado por Deus e algo que a igreja precisa defender, porque lá em Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Então nós protegemos a vida, nós protegemos o matrimônio e a família, e a igreja é chamada também para proteger o fruto do trabalho do próximo. Foi o tempo dele, foi o sangue dele, foi o suor dele. Precisa ser protegido. Não é meu, é dele. E louvado seja Deus pela conquista dele. Isso quebra o egoísmo, isso quebra a inveja. E nós precisamos entender isso, querido, porque são os 3 mandamentos mais curtos. Mas o que eles falam é só a pontinha de um iceberg grande, de um ensinamento tão profundo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. O primeiro deles, o 6º mandamento, não mate. Ou, nas outras versões, não matarás. Existe um erro de tradução aqui. Matar não é pecado. Existem circunstâncias que a palavra de Deus regula. No hebraico, a palavra ela se refere a tirar uma vida humana com premeditação, por interesse próprio ou por violência injustificada. Matar à toa, matar por inveja, matar por raiva, é assassinar. É isso que o mandamento está regulando. Existe sim direcionamentos importantes em quais circunstâncias isso é lícito ou não. O soldado que defende a nação, ele está glorificando o nome de Deus. O pai que defende a família, ele está glorificando o nome de Deus. O proprietário que labutou tanto pela sua propriedade, que muitas vezes veio do trabalho árduo dos seus antepassados, quando defende a sua propriedade, está honrando o nome de Deus. O que nós precisamos entender é que quando a Bíblia fala não matarás, a Bíblia está falando que é proibido eliminar a vida do outro por ódio, por ganância, por conveniência ou covardia. Olha o que o nosso catecismo diz. Os deveres exigidos no 6º mandamento incluem todos os cuidados diligentes, estudos e uso de todos os meios lícitos para preservar a vida de nós mesmos e de outros. Inclusive, a guerra justa e a legítima defesa. O pecado proibido é tirar a vida de nós mesmos ou dos outros, sem motivo justo. E por que assassinar é tão grave assim, queridos? Isso tem que nos mandar lá para a lei criacional. Nós estamos estudando cosmovisão. Nós não saímos de Gênesis 1, 2 e 3 ainda. E como é que Deus cria o ser humano? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que nós precisamos entender aqui, queridos, é que quando nós nos levantamos contra alguém, contra o nosso próprio, nós estamos nos levantando contra alguém que, como nós, foi criado à imagem e semelhança de Deus. É aquilo que a teologia reformada fala do imago Dei, ou a teologia fala do imago Dei, a imagem de Deus em nós. É por isso que a lei de Talião é bíblica. Olho por olho e dente por dente. Mas, pastor, Jesus Cristo falou, ouvistes o que foi dito olho por olho, eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão. Você acha que Jesus Cristo aliviou? Ou ele botou mais peso? E a palavra de Deus fala que aquele que odeia o seu irmão é culpado de assassinato. É por isso que eu costumo falar que tem muito coração aí que é cemitério de gente viva. Pessoas que aprenderam a não perdoar e mantêm o ódio.
que o ódio é o veneno que você toma, esperando que o outro morra. É claro, queridos, que há lugar para o perdão e é necessário que o perdão seja feito. Perdoar não é esquecer. Perdoar é abrir o caminho para que seja tratado, para que seja discipulado, disciplinado, corrigido, para que haja arrependimento. Perdão é para isso. Para que haja restauração. O perdão é a encarnação da graça. E o que a graça faz? Nos perdoa, mas nos transforma. Nos muda. É pedagógica. Então, queridos, cada ser humano, cada um sem exceção, todos nós carregamos a imagem e semelhança do Senhor. E quando quem carrega a imagem e semelhança do Senhor se levanta injustamente contra a vida do outro, o crime não pode compensar. Me mostra um texto bíblico que Deus mandou construir cadeia. A Bíblia fala de cadeia, mas na legislação que Deus deu a Israel, não tinha cadeia, tinha cidades refúgio. A pessoa corria para lá para ter um julgamento justo. Porque a vingança pertence ao Senhor. Porque o crime não pode compensar. A justiça que Deus revela é diferente daquilo que o homem inventa. Quando a Bíblia fala, não matarás, não está falando apenas não do ato de não matar, mas do ato de amar ao próximo, de cuidar da vida do próximo, de zelar da vida do próximo, de zelar para que ele viva a vida plena. Não é só o ato de tirar a vida, mas também, queridos, não irá, não guardar raiz de amargura, não se ressentir. 1 João 3,15, quem odeia o seu irmão é homicida. E assim nós percebemos que muitas vezes o ódio cultivado no coração é um assassinato a conta-gotas da reputação do outro, da vida do outro, que vai acabando com a nossa própria vida. Porque nós paramos de enxergar o outro como gente, nós paramos de enxergar o outro como nós somos e começamos apenas a ver aquela pessoa como uma expressão de um erro, a expressão de um obstáculo, ou um inimigo, ou até mesmo um animal. Olha o que o nosso catecismo fala, pergunta 136. Além da defesa da vida, precisamos entender, à luz da revelação das Sagradas Escrituras, que o sexto mandamento também proíbe a ira, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, toda prática provocativa, opressão, briga e tudo mais que tende à destruição da vida de qualquer um. Quando os teólogos pararam para estudar, eles perceberam que o direito à vida vai muito além do tão somente a vida biológica, mas da reputação e de tudo que a pessoa é. Então, o Evangelho, queridos, é aquilo que nos mostra de fato como amar ao próximo. O Evangelho é essa virada. Foi justamente quando Jesus Cristo vive a vida perfeita e na cruz o inocente recebe a punição dos nossos pecados, é que nós temos de fato o entendimento do que é amar o próximo. E aí surgem as perguntas. Será que existe alguém na sua vida cujo nome você não consegue nem ouvir ou falar? Seu sangue já talha, como diz lá em Minas, já ferve. Que os sentimentos e as lembranças só são do dano. Isso é assassinato em processo. A maneira como você fala das pessoas quando elas não estão presentes reflete amor? Porque a língua também mata. Tiago fala isso e deixa isso bem claro. Porque como pode da mesma fonte sair bênção e maldição? Você defende a vida em todas as suas formas? Você entende que não é só você, mas todo aquele nesse mundo, ainda os incrédulos e maus, precisam ser defendidos. Porque um dia nós fomos defendidos e nós éramos impuros e injustos, e o justo morreu por nós. E o justo morreu para defender a vida de quem não prestava, para defender a vida de um pecador miserável. Não matarás. Não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Queridos, muito mais do que não ter relacionamento extraconjugais, o mandamento aqui também nos mostra algo tremendo. Porque nós precisamos entender que casamento não foi uma mera convenção social. Casamento foi criado por Deus na criação. Não é bom. Deus está criando o mundo, Deus está fazendo todas as coisas e no primeiro dia, o primeiro dia é bom. No segundo dia, o segundo dia é bom. Ao final do terceiro dia é bom.
final do quarto é bom, o final do quinto é bom, mas chega no final do sexto dia, o homem está lá sozinho, Deus não fala que está bom. Porque Deus vai falar, olha, não é bom que o homem esteja só. Quando que o sexto dia ficou bom? Quando Deus fez a mulher, gente. Né? Quando Deus fez a mulher. Aí o dia não era só bom, o dia era muito bom. Então, o casamento foi criado por Deus e nós precisamos entender que é a partir dessa ordem criacional que o casamento precisa ser visto. Deus fez o Adão e o Adão para povoarem a terra? Deus fez a Eva e a Eva para povoar a terra? Não, o princípio criacional é um Adão e duas Evas? Dois Adões e uma Eva? Não. Desde a criação, o casamento é heterossexual, exclusivo e monogâmico. E é na criação que Deus fala. Adão tinha pai e mãe na terra, mas é na criação que Deus fala, deixa o homem, pai e mãe, e une-se a sua mulher, e tornem-se os dois uma só carne. Então, a Escritura usa o casamento até mesmo com essa metáfora do relacionamento de Jesus Cristo e da igreja, quando Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 5. Então, você precisa entender, querido, que o adultério não é apenas trair um cônjuge. O adultério é trair, é muito mais do que isso, é profanar um dos símbolos mais poderosos que Deus escolheu para mostrar o evangelho para as pessoas. Nós precisamos olhar para isso e entender, querido, que o sétimo mandamento, não adulterarás, não está apenas evitando com que maridos e esposa tenham casos extraconjugais, mas fala da santidade do matrimônio, da santidade da sexualidade. Eu estou citando muito o catecismo aqui porque ele nos ajuda a entender homens que estudaram a Bíblia e foram a fundo. Olha o que eles dizem. O que que os deveres do sétimo mandamento incluem? Castidade do corpo, mente, afetos, palavras e comportamento. É por isso que Jesus Cristo vai falar, cuidado com o olho, né? Se o seu olho te faz tropeçar, arranca. Ele não está falando fisicamente se arrancar o olho, não. Às vezes o problema é no que você está olhando, é o que você está tendo acesso. Arranca isso da sua vida. Tira isso. Preste contas. O grande problema, queridos, é que a nossa cultura aprendeu a validar o divórcio. Eu já vi casais pensando, pastor, casais cristãos. Pastor, se o casamento não der certo, eu separo. Nós precisamos parar de validar o adultério. Você sabe quando a gente valida o adultério? É quando a gente está assistindo aquele filme que o marido não presta e a esposa acha o seu par romântico e a gente fica torcendo para a esposa deixar o marido e assumir o par romântico. Não, porque ela merece um amor, olha, agora ela achou, né, o homem da vida dela. A gente vem para os Estados Unidos, um monte de música que a gente cantava, a gente deixa de cantar quando começa a entender o inglês. Né? Tinha uma música bonita, Mrs. Jones. Quem já ouviu essa música? A música é bonita, muito bonita a música. Gostosa de ouvir, bem trabalhada. Aí a gente veio para cá, a gente escutava essa música no Brasil, dizia, nossa, que música bonita, que amor, maravilhoso, desse um negócio fantástico. Aí a gente começou, aí vindo para cá, a gente começou a estudar inglês e tal, aí eu estava ouvindo a música, aí eu tô Shinju, tem um negócio errado nessa música. Eu falei, o que foi, Nil? A Mrs. Jones é casada, ela tá marcando encontro com um cara, escondido do marido. E a gente tá cantando. A gente tá pecando, querido, quando a gente torce pelo divórcio. Por que ninguém pensa assim? Nossa, ela podia começar a ajudar esse marido a ser um homem melhor, procurar um terapeuta de casal, um pastor para aconselhar, chamar a polícia para ele, sim. Amor, eu te amo tanto que você tá me batendo, eu vou chamar a polícia. Não vou separar, não. Te visito na cadeia. Te visito na cadeia. Não vou separar, não. Vou honrar meu voto. Mas você vira homem ou marca a data. Mas a grande questão é que muitas vezes nós estamos assim, ah não, é porque eu estava me encontrando, ah não, eu precisei me redescobrir, ah eu casei tão novinha, não vivi a vida. Casamento não foi feito para atender às nossas demandas de felicidade. Tem muita gente que fala o seguinte, eu casei para ser feliz. Minha irmã, meu irmão, a notícia não é boa não. Quem casa para ser feliz, quem casa achando que é o casamento que vai dar felicidade, está entrando numa furada. O casamento não foi feito para me fazer feliz, o casamento foi feito para eu proporcionar a felicidade, para eu servir.
O casamento foi feito para que eu não busque felicidade, mas para que a minha esposa busque me fazer feliz. O casamento foi feito para ser altruísta e não egoísta. Nós olhamos e precisamos entender, queridos, que o bonito nem sempre é o melhor. O que é muitas vezes reluzente não é valoroso. Porque muitas vezes o mundo trocou a embalagem do divórcio, trocou o invólucro, mas continua uma destruição. Continua com o mesmo conteúdo. E a palavra do Senhor não fala apenas só da traição física. A palavra do Senhor fala da traição ou do adultério emocional. É quando muitas vezes o marido tem amizade demais com a colega do trabalho. Eles trocam mensagens e a esposa não pode nem tocar no celular dele. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se sua mulher não tem a senha do seu celular e não pode ver suas mensagens, nós precisamos conversar. Minha irmã, se o seu marido não tem a senha do seu celular e não pode ver as suas mensagens, nós precisamos conversar. E há 3, porque eu não converso com mulher sozinho. Só por telefone. Porque nós precisamos entender que isso afeta as relações. Sabe por quê, querido? Porque aquela sua amiga do trabalho só vai falar aquelas coisinhas que você quer ouvir, que você gosta de ouvir. Ela não está lá limpando sua cozinha, cuidando do seu filho, pagando, não. Ela vai chegar e ela vai estar cansada do dia do trabalho. E você tem que olhar para aquele cansaço, se a sua mulher não trabalha fora, e entender que aquele cansaço, aquela inquietação dela, aquela raiva sem motivo que ela está tendo, tem motivo, porque você não passou o dia com ela. Você não viu que o menino subiu no telhado e estava querendo pular e ela correu atrás. Você não viu que o leite derramou e ela teve que limpar o fogão. Você não viu que o cachorro ou o gato fez as coisas no lugar errado e ela teve que limpar. A colega do trabalho não tem esses trabalhos por você. Então ela vai parecer ser mais paciente, ela vai parecer ser mais acolhedora. Um dia desse, a Juliana me mandou um videozinho de um homem que chegou em casa chorando. Chorando. Falei, gente, eu troquei a minha mulher de 40 por uma de 20. O arrependimento. Ela só pensa nela. Ela só quer o meu dinheiro. Ela não me ajuda a construir nada. Mas isso não afeta só os homens, não. Isso afeta a mulher também, queridos. Porque a pornografia também fere o 7º mandamento. E não existe nível de pornografia autorizado pelas Sagradas Escrituras. Mas tem muita gente aí, e hoje, as pesquisas mostram que o conteúdo pornográfico para mulheres é maior do que o para homens. As mulheres estão indo para a pornografia mais. E nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos entender que isso fere o mandamento. Continuando na nossa confissão, no nosso catecismo maior, o que é proibido? Olhares e pensamentos adúlteros, pornografia, entrelaçamento descuidado da companhia mista, quer dizer, você sozinho com alguém em situação complicada, em situação de mau testemunho. Canções lascivas, livros, pinturas, naquela época não existia filme, então não vai estar no nosso catecismo filme. Mas tem muito filme aí, queridos, que eu às vezes fico perguntando, por que essa cena? Por que essa cena está nesse filme? Qual que é o motivo? Se não é para validar essa postura do adultério. Jesus, quando trata do adultério, está protegendo a família, está protegendo o coração das pessoas. Não é uma rigidez religiosa. É apenas Jesus sabendo que o nosso coração é enganoso e Ele mandando a gente cuidar dele. É Ele nos falando que cuidado com o que você olha. Lá em Mateus, no capítulo 5, qualquer um que olhar para uma pessoa com olhar impuro já a adulterou com ela. Nós já pecamos demais nesse sentido. E precisamos da misericórdia do Senhor. E precisamos da misericórdia do Senhor. Porque todo pecado nasce no pensamento, nunca na ação. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou destruir meu casamento. Às vezes ele só vê uma mulher fazendo um exercício com as roupas mais provocantes. E ele fica ali. E como uma droga, aquilo só vai se aprofundando, e quando vê, a pessoa já está
presa na pornografia e buscando meios de satisfação lasciva fora do matrimônio. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo ele vai nos ensinar, ele vai falar que fidelidade precisa vir de dentro para fora. Precisa vir de uma perspectiva onde eu me humilho diante do Senhor e peço que Ele me ajude. Não é apenas bloqueando o conteúdo, não, querido, mas é buscando a genuína transformação. A fidelidade é dever. E eu preciso ser responsável. E eu preciso ver o padrão é Jesus Cristo. Essa transformação não vai vir por um esforço próprio, essa transformação só vai vir quando eu me render aos pés do Senhor Jesus Cristo e falar, salva-me, tenha misericórdia de mim, atua nessa área na minha vida. E aí Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar... Ontem a gente estava falando sobre amizade para os homens. Porque uma das coisas que tem mais faltado dentro da igreja são amizades genuínas. Quem é a pessoa que tem o poder de te destruir? Presta atenção, igreja. Quem é a pessoa que tem o poder de te destruir por saber dos seus erros, mas usa isso para te abençoar, usa isso para te levantar, usa isso para não te deixar cair? Qual é a pessoa que sabe das suas fraquezas? Qual é a pessoa que sabe das dores, dos seus conflitos? Qual é a pessoa que sabe os seus pecados para ligar e falar assim, e aí, beleza? Porque se nós não temos essa pessoa, nós viramos uma ilha. E ninguém sozinho vence. Ninguém sozinho. O homem precisa se isolar. Onde está isso na Bíblia? O isolamento é sinônimo de que as coisas não estão boas. Nós fomos criados para relacionar, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos auxiliar uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, levar as cargas uns dos outros. É por isso, minha irmã, que você luta nessa área, você precisa de irmãs sábias, confiáveis, para te ajudar a vencer isso, para orar com você, para orar por você, para te ajudar a prestar conta, para você crescer em disciplina e em discipulado para vencer essa área. É por isso você, meu irmão, que luta contra isso, precisa de pessoas que saibam do seu pecado. Pessoas que você pode confiar, pessoas que vão orar com você e por você, para você não destruir a sua família, para você não destruir o seu casamento. Não vai acontecer com a gente sozinho, mas vai acontecer quando a gente nos colocar na disposição de humildade, dependendo do Senhor. Porque quando isso entra no nosso coração, a fidelidade, ela para de ser uma obrigação e ela vira uma resposta. Eu não sou fiel por obrigação. Eu sou fiel pela transformação. Que eu entendi o valor que o meu casamento tem, a bênção que ele é, o quanto ele abençoa a minha vida, o quanto ele pode ser bênção para a vida de outras pessoas. Como é que está seu coração, querido? O que seus olhos têm visto? O que você tem buscado quando ninguém está vendo? Quais são os sites que você acessa no seu celular que ninguém está vendo? Deixa eu dar uma palavra para os solteiros aqui. Você que não é casado ainda. Esse mandamento também te afeta, esse mandamento também te encontra. Esse mandamento também é para você. Porque esse mandamento protege a pureza, a santidade da vida. O mundo está falando que você tem que fazer o test drive, que você tem que conhecer, você tem que performar. Não é assim que a Bíblia ensina a gente a pensar o casamento. Uma das coisas que você precisa entender, meu querido jovem, que namoro foi feito para acabar. Eu tenho uma irmã, a esposa de um presbítero lá de Belo Horizonte, e fala assim, pastor, esse negócio de namoro é coisa ruim. O namoro foi feito para acabar, pastor. O namoro é só para ver assim, é com ela que eu vou casar e casa. Então eu sempre falo, esse é o conselho de ouro. Meu querido, se você começou um namoro e não se vê casando com aquela pessoa, termina o namoro. Aquele namoro não tem propósito. Aquele namoro não tem sentido. Se aquela pessoa não é a pessoa com quem você quer construir um futuro, não perca seu tempo e não brinque com os sentimentos de ninguém. Se você acha que ama, se você acha que é, ok. Mas a partir do momento que você vê, não é bem isso, não está indo bem, não é ela que eu vejo como mãe dos meus filhos, como minha esposa, está na hora de acabar o namoro. Namoro não foi feito para passar tempo, namoro não é recreação. Namoro que não tem propósito de casamento é tentação. Então,
A pureza antes do casamento. Honra o casamento quando ele acontece. Mas nós precisamos cuidar disso. Em terceiro e último lugar, queridos, para a gente encerrar, não furtarás. É a proteção da propriedade. Queridos, não furtarás não é uma coisa desenvolvida pelo capitalismo. E nem você achar que o capitalismo é uma coisa sagrada. Porque o acúmulo de coisas desnecessárias é vaidade. E vaidade é pecado. Existem pessoas que trabalham para ter. Existem pessoas que trabalham para alcançar o máximo possível. Existem pessoas que trabalham para serem ricas. É a insatisfação de você olhar para o que você tem e ver que o que você tem, ainda que não seja o que você queria, é graça de Deus sobre sua vida. E nós precisamos olhar para isso. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós conquistamos com o nosso suor é sagrado. E Deus fala isso, porque nós não podemos ver o fruto do nosso trabalho como algo separado da dignidade humana. O próprio trabalho dignifica o homem, o trabalho honra a pessoa. A ocupação gera benefícios. E nós olhamos então e precisamos entender que nós temos um nome, uma família, uma história e o fruto do nosso trabalho, aquilo que foi construído pelo nosso trabalho, aquilo que foi plantado, que foi ganhado por esforço, Deus protege isso e nos manda proteger um do outro. Porque, queridos, furtar não é apenas pegar alguma coisa que não é sua. Presta atenção aqui, ó. Roubar não é só quando você pega uma coisa que é do outro. Mas quando você rouba, você invade a vida de alguém. Quando você rouba alguma coisa, você fala que você não tem limites. É a filosofia dos ladrões da estrada, quando Jesus contou a história do samaritano. Lembra? O homem estava descendo e ele foi atacado por salteadores. E os salteadores deixaram ele quase morto na beira da estrada. Passou o sacerdote, não ajudou o judeu. Passou o levita, não ajudou o judeu. Passou o samaritano, que o judeu odiava e ajudou ele. A filosofia dos ladrões. Aquilo que é seu vai ser meu, ainda que eu tenha que te matar e tirar força. A filosofia do sacerdote e do levita. Aquilo que é meu, se vira com seus B.O., com seus problemas. A filosofia do samaritano. Aquilo que é meu vai ser seu, se você precisar da ajuda, porque o que Deus me deu, não me deu só para mim. Deu para que eu possa ser bênção para a vida de quem precisa. Quando nós falamos não furtarás, a palavra de Deus não está falando só da gente não pegar alguma coisa que não é nossa, mas está falando do próprio fato de nós defendermos a honra do trabalho do outro. Porque muitas vezes, queridos, nós achamos que é só pegar alguma coisa escondido, mas nós somos ladrões. Quando nós recebemos a hora, recebemos 8 horas, mas ficamos no vídeo, ficamos no WhatsApp, ficamos no YouTube, matando tempo, morcegando, como alguns dizem, e nós não cumprimos a hora trabalhada. Nós estamos roubando. Nós estamos roubando quando, muitas vezes, o nosso pai, ele pega e compra aquele iPhone 17 Pro Max, mas ele não sabe mexer. Aí você vira e fala assim, pai, esse Samsung aqui é mais simples, ó. É muito melhor para o senhor. Eu vou te abençoar, pai. Me dá o seu iPhone Pro Max, eu vou te dar esse Samsung aqui. O senhor não vai ter problema. Você está enganando, você está passando para trás. Você está roubando, queridos. Quando você, muitas vezes, assume o crédito de alguma coisa que não foi você que fez. Quando você é honrado por um esforço que você não fez. Aquilo que foi desenvolvido, feito por outra pessoa. Muitas vezes, líderes de trabalho, líderes de sessão, a equipe faz o trabalho todo e quando os louros vão chegar, ele não compartilha, ele toma tudo para si mesmo. Eu sou o melhor, eu sou o bom. Queridos, olha o que Levíticos 19:13 fala. Não reterás o salário do trabalhador contratado até o dia seguinte. Não reterás o salário do trabalhador contratado até o dia seguinte. Quer dizer, você contratou e falou, a diária é 100. E ele está precisando. E você não combina com ele, ele está precisando da diária. Ele fala assim, olha, eu trabalhei hoje, não dá o dinheiro, eu só pago no final de semana. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia.
Se você falou antes, é uma coisa. Se você não falou e ele falou, eu trabalhei, eu preciso do dinheiro. Entendeu? Fez sentido? Olha, eu estou indo trabalhar com você, mas eu preciso da diária hoje. E se você não fala nada e no final do dia você fala, não, eu só pago no final de semana. A Bíblia fala que você está roubando o salário dele. Essa semana eu vi a reclamação dos Ubers do Brasil. Uber parou de aprovar o pagamento imediato. Só está pagando na data tal. Sabe por quê? Porque eles estão colocando o dinheiro para render. E muitas vezes o cara trabalha e precisa do dinheiro na hora. E todos os meios de Pix, de saque no cartão, foram bloqueados para eles poderem receber só no final da semana. Isso é roubo. É roubo quando você vai fazer o seu trabalho e você fala assim, olha, eu vou fazer aqui essa limpeza, eu vou fazer essa obra. E você faz de qualquer jeito. E você não faz o melhor. É roubo, querido. Quando você usufrui de alguma coisa que você sabe que tem um preço, mas você se esquiva de pagá-lo. E muitas vezes isso acontece. Nós precisamos entender que é muito mais do que pegar alguma coisa escondida. Nós precisamos entender que nós precisamos honrar o que é do outro. Nós precisamos honrar o dinheiro que é do outro, honrar a propriedade que é do outro. Furto, roubo, sequestro, receber e esconder bem roubados, fraudar no mercado, pesos e medidas falsas, remoção de marcos de propriedade, engano nos contratos, opressão dos pobres. Isso tudo é roubo, isso tudo é furto, isso tudo nosso catecismo fala que o 7º mandamento proíbe. Qual que é o antídoto que o Evangelho, o Novo Testamento apresenta? O apóstolo Paulo vai falar, aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe. Olha lá, Efésios capítulo 4, verso 28. Paulo vai citar o 8º mandamento e ele fala, quem furtava não furte mais, antes trabalha, fazendo algo útil com as próprias mãos, para ter com que ajudar ao necessitado. Presta atenção que Paulo não fala apenas do trabalho para eu manter a minha vida, mas Paulo fala que o trabalho que eu faço também é para abençoar outras pessoas. Queridos, então, se eu não ajudo pessoas necessitadas, verdadeiramente necessitadas, eu estou roubando. Esse é o princípio legal que nós encontramos na lei nacional de Israel, quando Deus falava para Israel o seguinte, ó, o fruto que cai na terra não é do patrão, o fruto que cai na estrada não é do dono da terra, é do pobre e do viajante. Lembra da história de Noemi e Ruth? Eles foram, né? Imigraram para um país, porque lá é o país da prosperidade. Eles foram para lá. Vamos imigrar, gente. Não sei se vocês passaram pelo México, não, mas eles foram para o país da prosperidade lá. Só que quando chegar lá, o país da prosperidade ficou pobre também. E os meninos de Noemi casaram com as mulheres de lá. E os meninos morreram e ficou 3 viúvas. Noemi falou, olha, eu vou voltar para minha terra. E Ruth fala, ô Noemi, se você for, eu vou. Eu já me converti. Você põe um pé, eu ponho atrás. O seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo. Por que Noemi volta? Porque por mais desafiador que fosse a vida em Israel, ela sabia que lá tinha cuidado para os pobres. A fruta que caía no chão, a fruta que caía na terra, era para o pobre. Os donos dos pomares, os donos da fruta, não podiam pegar essa. Essa é a instrução que Noemi dá a Ruth. Agora sai e vai colher. Você vai pegar, ninguém vai te atrapalhar. Isso é princípio para nós. Mas a gente está tão ensimesmado que a gente não percebe que talvez é abençoar vidas. É mostrar que eu não penso em mim mesmo e que os meus recursos servem para abençoar, como os do samaritano. Queridos, vamos concluir isso pensando em algumas coisas. Depois de tudo isso que nós ouvimos, nós percebemos que o assassinato começa com raiva, frustração e ódio. Nós percebemos que o adultério ele começa somente com o olhar, antes que ninguém perceba. E o furto, ele acontece quando a gente minimiza, às vezes, uma caneta que é do estabelecimento. A pergunta que eu quero propor para que eu e você, nós pensemos nisso, onde nós estamos nisso?
Qual que é a nossa perspectiva em relação a isso? Porque muitas vezes nós olhamos para esses mandamentos e achamos que esses mandamentos dizem respeito às outras pessoas. Não, querido, esses mandamentos dizem respeito a nós. Nós temos que, como disse uma vez o pastor Hernandes, nós temos que aprender a ler a Bíblia contra nós mesmos. Não é procurando saber onde eu estou acertando, eu tenho que ler a Bíblia procurando saber onde eu preciso melhorar cada dia mais. E quando eu leio a Bíblia, eu percebo que todas as áreas da minha vida precisam melhorar. Eu não sou bom o suficiente, porque bom o suficiente é Jesus. E eu nunca vou chegar até lá, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para aquelas que estão diante de mim. Eu tenho um alvo, o meu alvo é Jesus. Queridos, o Evangelho ele existe para nos mostrar que nós não somos suficientes, que nós vamos desobedecer esses mandamentos, mas nós temos um Salvador que nos ajuda a viver vida santa, a viver uma vida onde eu aprendo a perdoar, onde eu aprendo a amar, onde eu aprendo a respeitar o corpo do outro, onde eu aprendo a respeitar até as pequenas coisas dos outros. Porque essa é a manifestação do amor para com o outro. Amar ao outro não é apenas não fazer mal, mas amar ao outro é viver e fazer o bem para essa vida. Nós precisamos entender que em Jesus Cristo nós temos o poder para amá-lo e amar ao próximo. Essa é a graça. Essa é a graça da lei, não é a ameaça da lei, mas essa é a graça que é revelada pela lei do Senhor. Não é apenas parar de matar, de trair ou de furtar, mas é proteger a vida, honrar as alianças e praticar a generosidade. E eu quero encerrar lendo Romanos 13, verso 8, onde diz: não devas nada a ninguém, a não ser o amor, pois quem ama o próximo, cumpriu a lei. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.